vocês são pessoas diferenciadas da grande maioria. Né? Só uma breve apresentação. Meu nome é Renato Beirão, tenho 52 anos e, por formação, fui sargento da Força Aérea durante 14 anos. Costumo dizer que não vivi 14 anos, vivi um ano 14 vezes. Os anos eram exatamente iguais. Então, todos os anos eram iguais e sempre a mesma coisa. Eu resolvi mudar um pouco, resolvi fazer odontologia. E 14 anos depois, quando eu iniciei na Força Aérea, eu ganhava 15 salários mínimos com 19 anos. Passou 14 anos depois, eu estava ganhando 9. Então, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aquela máxima, quer resultado diferente? Faça coisa diferente. Tem gente que planta banana a vida toda e quer colher jaca. Nunca vai colher. Então, que tipo de resultado eu queria? Então, eu resolvi fazer odontologia. A odontologia, só que eu era militar da Força Aérea, estudante de odontologia e, nas horas livres, empreendia. E no final da minha faculdade, eu já estava ganhando acima de 20 mil reais com o meu empreendimento, então eu resolvi me aposentar da odontologia no mesmo ano que eu me formei. Então, me formei, me aposentei diante da odontologia e daí foi só empreendedorismo. Enfim, de lá para cá, eu tinha um grande sonho. Na verdade, a gente fala assim, o que você precisa para empreender? Na verdade, você tem que ter um grande sonho. Quando a gente fala de grande sonho, é aquele sonho que faz você acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não é uma grande vontade, não é uma pequena vontade, é um grande sonho. Alguma coisa que move você, que faz você vibrar, que faz o seu olho brilhar e que faz você, como a gente costuma falar no nosso segmento, fica fora de controle. Né? Alguma coisa que te impulsiona com muito mais força do que você possa tentar explicar. Enfim, então eu tinha um grande sonho. Meu grande sonho era ser livre. O que era ser livre para mim? A minha concepção, cada um tem a sua concepção de liberdade, mas a minha concepção era, eu quero acordar a hora que o olho abre, eu quero dormir a hora que o olho fecha, eu quero viajar para onde eu quiser, voltar quando eu quiser, eu quero botar todas as minhas contas no débito automático, eu não quero ter preocupação com dinheiro. Então, essa era meu sonho de liberdade. Eu não queria ter um grande carro, uma casa maravilhosa, só queria poder viver a vida de uma forma mais livre do que eu vivia até então. Então, esse era a base. Talvez o Jonatas, né, de tanto ouvir um pouco da nossa história no dia a dia, né, e esses livros sempre eu sou fruto dos livros que li e das pessoas com quem eu andei. Né? Todos nós somos assim. Que tipo de livro você lê, com que tipo de pessoa você anda, porque essas informações vão fazer toda a diferença. Né? Quando a gente fala do segredo da mente milionária, o que eu levo para a minha vida desde lá é a seguinte, é uma sigla que ele usa, né? Ele fala que pensamentos se transformam em sentimentos, sentimentos se transformam em atitudes, e as atitudes se transformam em resultado. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar os meus pensamentos. Se os seus pensamentos são bons, se os seus sentimentos são bons, suas atitudes são boas, seus resultados são bons. Mas também, se você tem pensamentos ruins, sentimentos são ruins, atitudes são ruins, resultados são ruins. Então, se eu quero mudar os meus resultados, é simples, eu mudo os meus pensamentos. A grande questão é o que gera pensamento? O que gera pensamento em você? Informações. Isso não está no livro. Isso não está no livro de segredo da mente milionária. Eu vi pela minha vida, pela prática. Essas informações, o que são informações? Aquilo que você cheira. É uma fragrância de um perfume. Quando você sente aquele cheiro, assim, poxa, me lembrei de tal momento, né? Em algum momento, ou a comida, aquele cheirinho da comida te fala, pô, que deu fome. Por quê? A informação que gerou um pensamento. Então, tudo é assim. Então, certamente, quando o Luiz Miranda lançou uma promoção, houve uma informação que gerou um pensamento. Esse pensamento, em centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, alguém foi fazer o que ele falou para fazer. E esse que é o grande lance que eu acho do empreendedorismo. Não é a informação que você tem, é o que você vai fazer com a informação que você tem. E esse é o grande diferencial. O que adianta um médico, um cirurgião que não opera? Um dentista que não faz consulta, que não atende um paciente? O que muda? O que vai mudar? Absolutamente nada. E, na verdade, quando você pede a Deus uma oportunidade, eu costumo dizer que Deus te mostra um problema. Porque, na verdade, como se ganha dinheiro? Resolvendo problemas. O médico que resolve problemas, ele ganha dinheiro. Quanto mais problemas ele resolve, mais dinheiro ele ganha. O advogado, como é que ele ganha dinheiro? Resolvendo problemas. O mecânico, resolvendo problemas. E é interessante que a maioria das pessoas fala assim, eu tenho um problema, você não gosta de problema, eu gosto de solução.
Quando o problema é dos outros, porque quando eu vejo o problema nos outros, eu vejo que eu posso ganhar dinheiro. Porque é assim se tudo resolve o problema. Essa caneta resolve um problema. Esse quadro resolve um problema. Essa câmera resolve um problema. O computador resolve um problema. E tudo que resolve um problema custa dinheiro. É aí que você ganha dinheiro. Então, como criar soluções? São as soluções que valem dinheiro. É o que as pessoas estão procurando. Então, a grande questão se você pede a Deus uma oportunidade, ele te mostra um problema. O que você vai fazer diante desse problema? Criar soluções. E a história da humanidade foi sempre assim. Né? Thomas Edison, quando ele foi inventar a lâmpada incandescente, não foi assim. 5.000 tentativas e dando errado. Né? E aí, o que aconteceu? Ele não desistiu. Porque qual é a maior certeza que a gente tem na vida diante de um empreendedorismo? Diante de um sonho? É que você vai ter objeção. É que você vai ter dificuldades. E assim em tudo na vida. Se o seu sonho é ser sarado, ter um corpo físico bacana, você, legal, tem uma informação, e agora? A ação, a prática. Né? Então, todo sonho, ele tem que ser seguido de uma segunda palavra, que é o compromisso. Sonho sem comprometimento é ilusão. Não adianta você, eu tenho um grande sonho, o que você faz por isso? Não, eu não faço nada, então você não tem sonho. Você tem uma simples vontade. Uma pequena vontade, uma boa intenção, mas não um sonho. Alguma coisa que te muda, alguma coisa que mexe com você. Né? Tem uma história que diz assim, que em certo momento a pessoa tinha uma pessoa bailarina e dançando, e alguém perto chorava vendo aquela bailarina dançando, e ela falou assim, eu daria a minha vida para dançar como você dança. No final da peça, essa moça falou isso para ela. Daria a minha vida para dançar como você dança. E ela respondeu, eu dei. Então, a maioria das pessoas é exatamente isso. Eu daria, eu faria. Né? Mas não é o quanto você faria, é o quanto você realmente faz para que isso aconteça. Então, nessa vida de empreendedorismo, o que eu mais vi foi pessoas desistindo de coisas. Né? Ou seja, diante de uma situação, diante de um determinado problema, qual é a atitude mais fácil de uma pessoa? O que é mais fácil? Diante de um problema, eu estou lá, diante de um cara lutador de MMA muito forte. Qual é a parte mais fácil? Desistir, é lógico. Se você está diante de um problema, a parte mais fácil é desistir. Então, sempre quando eu vejo assim, eu desisti, é a parte mais fácil. Desistir do casamento é a parte mais fácil. Desistir. Porque desistir é fácil, não é difícil. O difícil é você persistir, é você se superar, é você se recriar, é você entender que a maior parte do sucesso das pessoas não foi fácil. Foi fácil para ele. Talvez as pessoas vão falar, mas o Jonas, ele cresceu nessa área, foi fácil para ele? Não é fácil para ninguém. Mas as pessoas pegam isso como se fosse fácil. Na verdade, sucesso, se fosse fácil, não é sucesso. Porque a maioria das pessoas não tem sucesso. Por quê? Porque não é fácil. Requer investimento, requer tempo, requer persistência, requer superação, requer dor. A gente tem que estar disposto a sofrer por isso. E é muito importante quando você está focado no seu sonho, você vai abrir mão de algumas coisas. E é incrível como isso aconteceu. Para eu ser a odontologia, eu tive que me sacrificar. Porque eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, saía 8 horas da faculdade e ficava até as 6 horas da faculdade, depois voltava para o quartel. E os filhos pequenos, e criando família. Foi fácil? Não, foi difícil. Tudo é difícil. Na verdade, tudo que depende de disciplina é difícil. Não é uma coisa fácil de acontecer. E eu entendi uma outra coisa importante. Os maiores fortunas do mundo não são dos que mais ganham. As maiores fortunas do mundo são dos que menos gastam. Como eu queria ser uma pessoa milionária, e esse era o meu grande sonho, ser livre financeiramente, eu entendi que não bastava ganhar, eu tinha que saber controlar os meus gastos. Então, assim, fui muito controlado, muito. O Jonas sabe disso, né? Jonas, Rafael, os nossos filhos hoje falavam, olha, eu sou rico, tu é pobre, então tu se vira e dá o teu jeito. Né? E, graças a Deus, os dois são pessoas empreendedoras. Eu até brinco, falo para as pessoas, olha, eu tenho uma grande satisfação na minha vida. Eu nunca tive carteira de trabalho, eu nunca assinei carteira, eu nunca arrumei emprego. Por quê? Porque eu tinha certeza que aquele não era o caminho. Absoluta certeza.
Algumas pessoas da minha família falam, mas Renato, você tem certeza? A vida vai passar, e aí como é que vai ser? Segurança, como é que vai ser? Eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta que esse não é o meu caminho. E tem pessoas que, às vezes, eu tenho pessoas na minha família que ele paga o INSS e a esposa não trabalha, mas ele paga o da esposa. Como se aquilo seria para ela algum tipo de segurança que ela teria. Né? Então, eu resolvi trocar segurança em aspas, porque hoje em dia não existe segurança de nada. Né? Não adianta você ter segurança e não ter dinheiro. Então, o cara tem segurança, tem um emprego que ninguém manda embora, mas o que adianta? O que você vai fazer? Onde você vai morar? Na verdade, a condição de escravidão da sociedade contemporânea mudou. Não é pela cor da pele, agora é pela situação do bolso. Porque você pergunta se o bolso se pode. Eu vou botar o meu filho aqui em colégio. Pergunta para o bolso. Que carro que eu vou ter? Pergunta para o bolso. Tudo você tem que perguntar para o bolso. E isso exatamente é o que eu queria mudar na minha vida. Não que a gente ia esbanjar, mas eu posso ter. Mas não necessariamente eu vou ter. Né? Eu costumo dizer que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Então, a grande questão é eu vou dominá-lo, não é ele que vai me dominar. Eu vou ter se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou ter. Aí eu posso ter um carro assim, se posso, mas eu quero ter, vou lá e compro. Mas se eu não quiser, se aquilo não fazer a grande diferença para mim. Eu costumo dizer que beleza dura 60 dias. Depois de 60 dias, tudo é igual. Né? Então, eu quero uma casa assim, agora uma casa assada. Ok, dura 60 dias. As coisas sempre o ser humano quer. O que mais motiva o ser humano é o próximo, né? A festa não é tão boa quanto a preparação da festa. Então, a gente se prepara para a festa durante 1, 2, 3 anos, a festa dura 4 horas e acabou a festa. Né? Mas a gente tem que aproveitar essa jornada. Por isso que a gente fala que melhor é a jornada do que o objetivo final alcançado. Porque o ser humano tem essa questão da insatisfação persistente. Né? Eu sempre vou querer um pouco mais, crescer um pouco mais, enfim... E o meu grande sonho era tirar meu ano sabático, eu fiz 52 anos, na verdade a minha ideia era com 50, né, o meu jubileu, 50 anos, falei, vou tirar um ano offline. Né? Não foi com 50, foi com 51, mas enfim, a gente tirou, está acabando agora em fevereiro, um ano offline. Né? E a gente vai agora, a partir de março, voltar com mais força, empreendendo, trabalhando, enfim, fazer um presente que eu queria me dar. Né? O melhor de tudo é que quando você cria ativos na sua vida, mesmo que você esteja offline, o dinheiro ele continua trabalhando por você. Né? E é muito bom poder ter uma renda de 1 milhão por ano, você fazendo o seu ano sabático. Então, para mim, foi extremamente bacana esse período que a gente teve. Mas o grande objetivo qual é o próximo? Né? Vamos empreender, vamos crescer, vamos se desenvolver, vamos conquistar coisas. E vocês que estão com ferramentas novas, né? Desafios novos, certamente vocês vão ter dificuldade. Né? Acredito que 4 dias não é o suficiente para aprender o que o João talvez levou 5 anos, né, fuçando e tal, mas certamente a repetição é a mãe da sabedoria. Quanto mais você repete, melhor você fica. Não é assim? Quanto mais você dirige, melhor você dirige. Quanto mais você cozinha, melhor você cozinha. E é assim na vida. Tudo é a repetição. O início do fácil é sempre difícil. Então, tudo que é difícil, um dia foi fácil. Eu me lembro quando eu aprendi a dirigir. Era fácil ou difícil? Isso é difícil. E hoje? É fácil. Hoje você nem pensa mais na direção. Parece que o volante, as rodas fazem parte do seu corpo, né? Você sabe que você vai dar naquele buraco, você não vai dar. Mas antes você ficava preocupado. Agora você não fica mais. Né? E é interessante quando alguém fala de alguma coisa que ela domina e você fala assim, uau, como é que o cara sabe tudo isso? Inteligente demais. Não, o cara simplesmente repetiu mais vezes que você. Né? Então, a grande ideia é essa. Se você tem um sonho, se você está comprometido com esse sonho, o que você precisa? Você precisa agora batalhar, acreditar, continuar persistindo. Vai ter vontade de desistir? Vai ter. A grande questão é se vai valer a pena ou não desistir. Eu costumo dizer, eu não sou a favor que nós não somos dos que nunca desistem. Né? Você tem que desistir das coisas ruins, principalmente. Né? Quando a gente fala, se é para desistir, desiste de ser fraco. Então, desistir faz parte do empreendedorismo também. Tem que ter sabedoria para desistir de coisas ruins. Né? Mas também, quando você identifica alguma coisa boa, alguma coisa rentável, a geração de valor fala, não importa se é vaca gorda ou se é vaca magra. O que é importante, né, é você não fazer parte da boiada. Então, a ideia é exatamente essa. O nosso objetivo hoje é exatamente entender isso.
Por quê? Porque a maioria das pessoas está esperando por um milagre. Alguma coisa que caia do céu pronta. Aí as pessoas colocam na conta de Deus isso, né? Não, Deus não olha para mim. Eu quero que Deus me dê uma bênção, etc, etc. Na verdade, isso não vai acontecer nunca. Né? Porque geralmente, Deus não vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Né? Porque é o princípio dele. Não seria justo, né? Ele vai dar, o outro ele não vai dar. Não, ele vai dar se você realmente trabalhar para isso acontecer na sua vida. Então é importante acreditar, é importante se superar, é importante fazer mais do que você paga para fazer. Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Foi meu primeiro livro que eu li. Né? É um livro de 800 páginas, letras pequenas e sem figuras. Foi o grande desafio da minha vida, ler Napoleão Hill. A Lei do Triunfo, nossa. E uma das coisas que ele ensina, né, dentro das leis do triunfo, é a regra do ouro. Faça mais do que você é pago para fazer. Então, não importa quanto você recebe hoje. Se você quer ganhar mais, faça mais. Faça como se você já tivesse lá na frente. Na verdade, isso é um princípio do maior líder que o mundo já existiu, né? Ele fala assim, trata as coisas que não são como se fossem. É a linguagem da fé, de você visualizar o futuro. E é importante, pessoal, que eu costumo dizer que a maioria das pessoas, o nosso problema está entre as nossas duas orelhas. Né? Eu até falo assim, se você quer acabar com todos os seus problemas, né? Faz assim com a mão, por favor. Pode fazer assim com a mão, assim, do lado, dá assim, assim, 90 graus. 90 graus e fala assim, muda a cabecinha. Então, exatamente, é mudar isso. Porque nós, se a gente não mudar os nossos pensamentos, os resultados não vão mudar. Aonde que eu errei? Aonde que eu tenho errado? E é questão de você fazer diagnósticos corretos. Né? É igual o médico. Se o médico faz o diagnóstico errado, o tratamento é errado. Se o cara está com câncer, eu fiz o diagnóstico que ele está com gripe, eu vou dar um remédio que não vai curar ele, que não vai ajudá-lo. Por quê? Porque o diagnóstico foi errado. E a maioria das pessoas empreendedoras ou que estão iniciando no empreendedorismo, só que eles fazem, eles falam assim, eu vou tentar. Se der errado, eu vou parar. O que vai acontecer? Vai dar errado, porque ele já criou um link que vai dar errado, porque certamente, dentro da caminhada do empreendedor, não é só sucesso. Né? Eu não lembro se foi Churchill que fala que o que importa não é um êxito em cada empreendimento realizado, mas é, antes de tudo, mover-se de um fracasso para o outro sem perder o entusiasmo. Ou seja, você vai ter um fracasso e é com aquele fracasso você vai aprender. Pior do que aprender errando é não aprender errando. Nós vamos errar, mas se a gente aprender com o erro não foi completamente fracasso. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Melhor é aprender com o erro dos outros. Né? Porque ele fala que quem aprende com os seus próprios erros são sábios, mas quem aprende com o erro dos outros são os afortunados. E a ideia é essa. Eu quero aprender com o erro dos outros. Preferencialmente com o erro dos outros. Né? Mas, se eu tiver que aprender com o meu erro, lógico, eu aprendi muito com meus erros, continuo errando. Né? E principalmente, a criação de filhos, né? Os Jonatas sabem como é que foi isso lá atrás. Mas a gente supera, a gente, ok, vou ter uma nova chance para os netos. Né? Nossa vingança. Enfim, então, pessoal, é lógico, o que eu preciso? Eu preciso de leitura, de bons livros. Aí eu fico feliz, o Luiz Miranda está sempre falando, olha, o Segredo da Mente Milionária, e tem tantos outros livros de Anthony Robbins, né? O Desperto Gigante Interior, né? O Segredo da Mente Milionária, o Segredo da Mente Milionária, tem A Mágica de Pensar Grande também, é um ótimo livro. Então, na verdade, a gente precisa dominar isso aqui dentro. Né? Nós temos um potencial incrível de crença. E você, quando acredita no negócio, como diz Vini, né? O mundo abre as portas para o homem que sabe para onde vai. Se você sabe para onde vai, se você tem uma grande convicção do que você vai fazer, sabe, uma forte convicção de que aquele teu sonho se transformar em realidade, você vende o seu produto muito mais fácil. Sabe, você não fala com a boca, você fala com os olhos, você fala com o coração, você fala vibrando, você fala entusiasmado. Né? E esse entusiasmo que a gente precisa ter diariamente. Esse entusiasmo, ele vem com boas informações diárias. Zig Ziglar falava assim, olha, se você, assim como motivação tem que ser um hábito diário, assim como é o banho. Todo dia você tem que tomar banho. Então, todo dia você tem que ter um hábito de alguma coisa que te motive. O que me motiva? A informação de boa qualidade.
Se eu falar para você de uma notícia ruim, se você vai lá no Jornal Nacional do Brasil e começa a ver aquelas notícias, né, que tem no dia a dia, você, no final daquelas informações, você está animado ou deprimido? Você fica crente no futuro melhor ou você fala, esse país não tem jeito? Por quê? Porque o que vende é informação ruim. É informação ruim. A informação boa, tipo, pequenas empresas, grandes negócios. Que hora que é? Domingo, 7 da manhã. Quem é que está acordado domingo, 7 da manhã? Mas a notícia boa, a notícia ruim está aí fora. E repete. No jornal da tarde, da noite, da madrugada, né? A cada 20 minutos tudo pode mudar e aí toma mais informação ruim. E aí o cara fica ali, com aquela tipo de informação. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai mudar para pior. Então a gente precisa dominar muito bem essa questão. Quem é que eu vou emprestar os meus ouvidos para ouvir? Bons livros e pessoas, mentores. Pessoas que já chegou aonde eu gostaria de chegar. Né? Modelagem de excelência. Eu tenho por hábito ouvir, né? Lógico que nem todo mundo tem tudo de bom, né? De repente aquela pessoa para mim é um pai excelente. Então, na área de ser pai, eu gosto de ouvir aquele cara. Mas na cara de empreendedor, é aquele fulano, é aquele. Então, é legal você se inspirar nessas pessoas. Não invejar, mas inspirar. Falar assim, não, legal, gostei disso. Eu vou pegar isso para minha vida e vou conduzir e vou melhorar, vou me aperfeiçoar nessa área. Enfim, então, se eu posso deixar, né, alguma coisa para você, né, levo para vocês essa informação extremamente importante e pratique isso diariamente. Né? Aprenda com as suas próprias experiências, mas aprenda principalmente com a experiência dos outros. Acredite que o futuro pode ser melhor. Né? É importante uma dica que você vai ao passado. Né? Como é que você visita o passado? Através das suas lembranças. Como é que você visita o futuro? Através da sua imaginação. Tem pessoas que vão ao passado só para pensar em coisa ruim. Não é assim? Ou vai ao futuro e só imagina coisas ruins. Vou casar para quê? Vai dar errado. Eu vou empreender para quê? Vai dar errado. Já fiz tantas vezes, deu errado. Porque então ele imagina coisas ruins ou ele se lembra de coisas ruins. Naturalmente, quando você coloca isso na sua mente, né, coisas ruins, você vai seguir por um caminho negativo. Natural. Naturalmente é assim que funciona a nossa mente. Então, é lógico que eu preciso entender isso. E eu não posso impedir que o urubu voe sobre a minha cabeça, né? Mas eu posso impedir o urubu de fazer ninho. É lógico que vem a informação negativa. O que eu faço com ela? Né? Eu falo, eu detecto, né? Como se fosse um antivírus. Né? Eu detecto, travo, jogo no cantinho e continuo a vida. Agora, a questão é se eu der espaço na minha mente, o tempo e ficar ali curtindo aquela informação negativa. Aí o que acontece? Desanima, deprime, desiste, né? Ó vida a si mesmo, ó céus, ó vida, ó azar, ó dificuldade, ó crise. E aí alguém vai estar certo nessa caminhada, né? Ou você, ou as pessoas que te influenciaram. Então é importante a gente nessa caminhada ter crença e superação. Sabe? Aprender a ser um melhor aluno, ler boas biografias de pessoas vencedoras, de pessoas que realmente chegaram onde você um dia gostaria de estar. Né? Se inspirar nessas pessoas. E entender que o dinheiro ele não vai resolver todos os seus problemas, mas ele vai ajudar bastante nessa caminhada. Tá bom? Eu agradeço aí a paciência de vocês. Obrigado por essa